Muito boa noite, bem-vindo a esta edição da especial entrevista. Nesta noite trazemos mais um rosto, um nome, um filho de Angola, este país que está a celebrar 50 anos de independência nacional. Chama-se Elias Piedoso Chimuco, nasceu no dia 4 de dezembro de 1969, na missão do Dondi, município de Cationgo, província do Ambo, 55 anos de idade. É político, académico, gestor, empresário e diplomata. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite. Para já, Elias Piedoso Chimuco, como é que pensa em posicionar-se na sociedade angolana? Refiro-me como empresário, como político, como diplomata e como homem ligado a ações solidárias. Muito bem. Eu agradeço esta primazia. Eu procuro fazer caminho, não é? Eu que ao longo desses anos tenho estado a fazer, dando contributo para esta nossa rica pátria, mãe pátria, melhor dito. Eu posiciono-me como um empresário nato, como é natural, adicionado à política, por ter passado, digamos, por 2 mandatos, ter estado na Assembleia Nacional, pelo nosso partido, MPLA, e não só. Não é pelo facto de ter passado pela Assembleia pelos 2 mandatos. Já remota em mim a veia política. O meu pai, em memória, também já traz isso, já trazia a veia política. É natural que eu acabei por ser contagiado por esta via política. Quanto à via empresarial, herdei da minha mãe. A minha mãe nunca gostou da política. Sempre foi uma senhora dedicada ao comércio. O meu avô cativa, digamos, materno, era do Cuxi, de Serpa Pinto. Era um indivíduo que comercializava os outros indivíduos. Era um homem de negócio. Tanto na era colonial, era um indivíduo que saía do Cuxi, ia para o Bié, transacionar, vendia os escravos, etc., outros patrícios. E, entanto, a minha mãe herdou do pai dela e eu, obviamente, acabei por herdar também dela, esta parte empresarial. Para dar nota que esta minha veia empresarial fez com que eu chegasse aos dias de hoje com esta sagacidade, resiliência de empreender, de realizar, de persistir, com tantas peripécias que vão ocorrendo aqui e acolá. Até os dias de hoje continuo, digamos, ativo, como é óbvio. É natural que vou empreendendo, digamos, em outras geografias, não é? Não só invisto, melhor dito, em Angola, invisto em outras geografias, e isto para mim dá-me alguma notoriedade enquanto indivíduo, enquanto o homem que se preza em negócios, adicionando outras facetas, outros projetos que vão surgindo aqui e acolá, e tanto quero acreditar que, quanto a esta vertente empresarial, sinto-me estável quanto a isso. Muito bem. Tem 34 anos enquanto fundadora da Chico Hill. Como é que o sonho começou de começar a investir seriamente no empresariado? Bem, eu ainda há tempos, numa entrevista que concedi ao AMBO, ao programa no Centro-Sul, eu dizia que em 1987, quando fui resgado para ir para o exército, fui contrariado. Fui contrariado porque eu já tinha esta veia empresarial. Entendia que, como também em casa cresci num ambiente de pressão pelo facto do meu pai ter sido um patrício assimilado, pelo facto de ser enfermeiro, a exigência para com o ensino, para com a escola, era
era agressiva, não é? Havia muita pressão da parte do meu pai, sobretudo ao meu respeito, porque eu sou primogênito dos rapazes, e então o meu pai primava muito em investir por mim, em investir em mim. E, entanto, eu entendia que eu, naturalmente, tinha esta obrigação de me dedicar à escola. Embora eu procurava fazer o inverso. É natural que eu cresci no Quando Cubango, naquela altura em Serpa Pinto. Eu cheguei a Serpa Pinto com 3 meses de vida. 3 meses de vida, fomos viver para o Dirico. Meu pai era enfermeiro no Dirico, em Chamavera, e era chefe de posto. E, entretanto, como deve calcular, qualquer um assimilado destas tribos, a este nível, as exigências são maiores com a sua família. E neste percurso, é natural que naquele ambiente, qualquer um garoto da minha faixa etária, mais lá para os 5, 6 anitos, eu procurava sempre estar na brincadeira, na pesca, dançar palhaço, jogar bola, e etc, etc. E isto, digamos, desencadeava castigo. O meu pai castigava-me pelo facto de faltar à escola, e etc. Mas quando ganhei a maturidade, olhando para aquilo que o meu pai transmitia, que se eu não estudasse, ia-me tornar, quando fosse para o exército, ia-me tornar um subalterno por não estudar, e etc. Não ficaria bem, porque este país é vosso, vocês é que são os seus jovens, este país há de ser vosso, porque o futuro espera de vós. Já passava um ensinamento patriótico. É, patriótico. E esses ensinamentos que o meu pai passava-me, quando em 79 o saudoso presidente Neto visita o Quando Cubango, acabou também por nos transmitir isso. Né? Eu fiz parte do grupo de 3 jovens que foram ao aeroporto dar as boas-vindas ao presidente, e no almoço, na residência onde estava hospedado o presidente, e na escola, 4 de fevereiro, o presidente procurou transmitir-nos isso, que nós devíamos estudar, porque este país há de ficar bom, será um país bom para viver, será um país com um futuro brilhante, etc, etc. E eu tinha os meus 10 anos, 79 eu tinha os meus 10 anos. E fiz um juízo que me levou a viajar no tempo, aquilo que eram os ensinamentos do meu pai em casa, a exigência do meu pai, e então acabei por dar razão ao meu pai. Dos 10 anos em diante, mudei de comportamento. Portanto, passei mais a dedicar-me aos estudos, porque, como é óbvio, desses ensinamentos, fazendo jus os ensinamentos do pai, do presidente Neto, entendi que, de facto, era imperioso dedicar-me à formação. Foi por essa razão, quando sou levado ao exército, vou contrariado, porque a minha tendência também era contribuir para a pequena burguesia. Pus na cabeça que devia me tornar num imperador, num homem de negócio, num pequeno burguês, etc, etc. Pronto, tive que aceitar. Fui levado à força, e então vim parar a Luanda para a recruta, e etc, etc. E, entanto, depois que se deu 91, e eu disse, então agora com 91 estamos em paz, processo de BICES, etc. Eu não vou continuar, não devo continuar. Vou pedir para passar a reforma para permitir que eu empreenda, eu me torne dono do meu destino, e etc. E contribua de forma diferente. Com estes 22 anos. Com os meus 22 anos. E então, o que é que eu fiz? Procurei junto dos meus superiores que me permitisse que eu passasse a reforma e seguisse o empreendedorismo. E assim fui aceite, mas com muita pressão, e etc. Eles sabiam que o meu caminho não era me tornar num general. Era, de facto, tornar-me num bom empresário, num bom empreendedor, que contribui de forma diferente para esta nossa pátria. E foi o que aconteceu. De 91 em diante não parei mais. Já não parei, passei por muitas peripécias pelo país, como devo calcular,
estávamos numa fase embrionária de paz, depois reiniciou a guerra. Não é o que os angolanos vaticinavam. Todos nós estávamos esperançosos que o país estaria em paz, o país de 91 em diante seria ouro sobre azul, mas infelizmente fomos mergulhados novamente na guerra que assolou a nossa pátria. Bem, seja como for, como parceiro do Estado e empresário, naquela época éramos poucos no país, enquanto... Qual foi o primeiro negócio que eu fazia procurou tudo investir? Eu fazia tudo um bocado. Né? Tinha um clube de vídeo no Mononga, tinha um clube de vídeo, tinha um salão de cabeleireiro, um restaurante, embora eu criei a empresa no Lubito, na cidade portuária. Foi engraçado quando criei a empresa, a minha empresa, foi numa simplicidade. Aquilo parecia, digamos, um guerrilheiro que encabeça um grupo de indivíduos e vão para a guerra. Foi nessa perspectiva que eu criei a minha organização, porque convidei 3 indivíduos amigos meus e fomos nos reunirmos num armazém no 28, para quem conhece o Lubito, e eu disse, estamos em 91, a partir de hoje nós temos que partir para uma longa marcha. E esta longa marcha vai levar-nos a rodarmos o país e para tal é preciso, eu chamo a atenção a vocês, porque vamos ter que passar por muitas situações boas e menos boas, e entanto quem aceita vai ter que continuar, vai ter que caminhar comigo. E todos eles, os 3 olharam para mim e acreditaram em mim, e então fomos à luta. Para dar nota que foi assim que dei início, em 91, esta atividade empresarial de forma oficial. E como estamos a falar de uma instituição legal, tornei-me parceiro do Estado e dando início mesmo no Mononga, parti para o Mononga, e do Mononga, junto do governo da província, começamos a ter a relação benéfica ao governo, com o governo do Huambo, com o governo de Benguela, e pelo país cá em Luanda, e de forma oficial começamos a ser aceite perante o Estado como parceiro. Como dizia há instante, que éramos pouco neste país, os empresários com alguma notoriedade era o empresário Apoçoca, o Valentim Amos, Mosquito, Mbacasse, Vinavala e Filhos Limitada, Alpega, e do microempresário, a seguir a estes mais velhos, estava eu destacado. Estava eu destacado, a beber da água dos mais velhos, etc. E acabei por me inserir no mundo dos fortes. Como dizia, o país conhecia apenas estes, que davam a cara à nação, que eram parceiros do Estado, no tempo da TAG Chart. A TAG Chart era uma companhia ligada à TAG Mãe, e nós éramos, ou seja, não havia, depois que deu-se 91, o reinício da guerra, as vias tornaram a fechar. E então foi nessa perspectiva que o nosso exercício empresarial era feito todo apenas por via aérea. Era feito por via aérea, o sacrifício danoso, situações difíceis de se constatar. E, entanto, foi nessa perspectiva que fomos crescendo, ajudando, apoiando o Estado, não é? Apoiando o Estado, aqui e acolá, as províncias que não tinham acesso rodoviário, as vias estavam interditas, e o país sabe, conhecer os bons filhos que contribuíram para este país. E para já, saiu daquele pequeno empresário, foi evoluindo. Em que setor é que depois procurou investir com a experiência que adquiriu de outros que já estavam bem posicionados? Procurávamos fazer tudo um bocado. Estávamos no setor da construção civil, no setor da hotelaria, não é? Eram esses 2 setores, 3 setores, com maior incidência na comercialização de produtos para o campo. O Estado, naquela época, tinha pouca elasticidade de fazer chegar os bens às populações,
E os poucos empresários que existiam no país, que estávamos bem identificados, éramos permanentemente consultados, em estreita relação com os governos provinciais, e fazíamos esta articulação, fazer chegar os bens de primeira necessidade, principalmente os bens de primeira necessidade, às populações, incentivar, digamos, a comercialização no campo também, a todos os níveis, e procurar também incidir no ramo da construção civil, porque era preciso reabilitar os governos provinciais, as sedes municipais, estava tudo destruído, etc. E se não bastasse, em 92, o país ficou assolado na guerra, novamente, era preciso, surgiram novas distribuições, era preciso então levar a bom porto a reabilitação digamos, das infraestruturas que davam o apoio à administração pública, por um lado. Depois surgiu a reintegração das populações que vinham das zonas recônditas, zonas afetadas na guerra, ou pela guerra, assim que está correto, o que permitiu que houvesse um estreitamento muito grande entre o governo e o setor empresarial. Portanto, é neste ambiente que nós ficamos imbuídos para, enquanto parceiro do Estado, podermos então darmos este conforto, este apoio para que o nosso país não houvesse aqui e acolá desequilíbrios sociais e etc, etc. Em síntese, neste período, neste percurso do nosso exercício, fomos sempre parceiros do Estado. Muito bem. Aos 22 anos, no Armazém 28, 3 amigos reunidos e lançou o desafio para os seus amigos para que começassem essa empreitada. De lá para cá, hoje o grupo que é fundador é constituído por quantas empresas, quantos empregos tem oferecido? Se quisermos, também podemos olhar para os empregos oferecidos ao longo desse tempo. Estamos exatamente a olhar para o seu contributo para a empregabilidade nesse país. As empresas que foram criadas ao longo desses anos, na construção civil, na hotelaria como aeroincidência, agora no ensino, tornei-me banqueiro e etc, etc, permitiu, na era da outra senhora, termos empregados mais de 5 mil indivíduos. Porque estávamos no tempo digamos, em que a economia fluía bastante, etc. Havia estabilidade macroeconómica e havia aqui políticas que permitiam algum crescimento económico ao setor empresarial. Nos dias de hoje, as coisas tornaram mais difíceis, porque 2017 para cá, a nossa economia nunca esteve boa, foi assolada com a inflação, se não bastasse, veio a pandemia. Significa que esta era do nosso presidente João Lourenço, as coisas não correram bem, porque a inflação não ajudou a governação, a pandemia piorou, não ajudou. E isto permitiu que houvesse desequilíbrio na estrutura macroeconómica. Quanto ao setor empresarial, isto afetou bastante. Muitas empresas tecnicamente estão falidas. E isto permitiu que muitos desses empresários, bons empresários que o país conheceu na época, tinham uma boa taxa de colaboradores, um bom número de colaboradores. É natural que quando as empresas começam a conhecer a falência, momentos difíceis, vão desempregando. E este desemprego que vai ocorrendo na instabilidade macroeconómica, o fruto da instabilidade macroeconómica, dá aso a que venha a gerar desemprego. Então é o que aconteceu para todos nós. Nós saímos de 5 mil colaboradores para 2 mil colaboradores, para 1.000 colaboradores. Nos últimos anos, temos estado a recuperar
a recuperar, digamos, a empregabilidade, o crescimento, a estabilidade da organização. Isto fruto da, digamos, de alguma sapiência, digamos, do líder, da liderança, do Conselho de Administração, da qual eu vou dirigindo periodicamente. No período que fui para o Parlamento, tive que delegar os poderes a outros indivíduos que me substituíram. Agora que fiquei disponível do Parlamento, tornei a reintegrar-me na organização, de forma a continuar a permitir que o crescimento, digamos, da organização do grupo se estabilize. É o que temos estado a fazer. Nos dias de hoje, indo precisamente à pergunta que formulou, estamos com 5.000 colaboradores. Isto incluindo a banca, seguros, as duas instituições do ensino superior, a Universidade Independente, o ISPPM, a construtora, o ramo hoteleiro, a trading, as outras instituições na diáspora, no Dubai, em Joanesburgo, em Portugal, na China, as nossas representações pelo mundo, e etc. Andamos aí com 5.000 almas. Portanto, o que não tem sido fácil, articular esta estrutura que considero pesada, entre aspas, não é fácil. Tem que se dormir pouco, tem que se acordar mais cedo, tem que se fazer aqui vários exercícios, digamos, muita articulação. Fazer com que o dia tenha mais de 24 horas. Mais de 24 horas. Mas como estamos habituados a isso, como deve calcular, ando nisso há 30 e tal anos. Eu que mais sei fazer, tornei-me num marechal que não deixa ficar mal a sua tropa, o seu exército. Pelo menos o trabalho mostra que já teve em alta, baixou e agora está a recuperar e está com, mais uma vez, com os 5.000 colaboradores garantidos. Mas é próprio da economia. A economia, aquilo que lemos em economia é que a vida em si, a vida econômica é cíclica, né? É cíclica, e estas fases cíclicas, boas e menos boas, geram isso. É preciso estarmos atentos, prevermos digamos, as fases más e as fases vindouras boas para compensar com as fases más. E é o que tem ocorrido. E é o que tem ocorrido com o país. O país tem estado a vivenciar estas fases más, boas, menos boas, e é isso que faz o mundo, não é? É isso que faz o mundo, politicamente falando, geopoliticamente falando, economicamente falando. E, portanto, é isso que nós, os angolanos e nós, os empresários, temos que nos habituarmos, e, sobretudo, agora que entendemos que a paz veio para ficar, há 20 e tal anos que vivenciamos esta paz, sinto que o nosso país, em termos de estabilidade política, tem estado a granjear outros níveis. Esta última mensagem à nação do presidente João Lourenço mexeu com o mundo e mexeu com todos nós enquanto cidadãos atentos. É uma paz, é uma reconciliação que veio para ficar de facto. Só não quer perceber quem está distraído. Mas eu acho que se nós capitalizarmos esta paz, esta irmandade, este perdão que deve vincar entre nós, nós temos um belo país. Temos um país para cuidar. Deixemos as querelas aqui e acolá, os arranhões, cores partidárias, etc, etc. Nós devemos caminharmos juntos para fazermos crescer esse belo país. Eu sinto-me às vezes triste quando passo pelas avenidas e ainda constato que em pleno século XXI, depois de 20 e tal anos de paz, tenhamos mendigos nas ruas. Mendigos forçados, mendigos porque querem ser mendigos. Nós podemos acabar com este tipo de comportamento
menos bom para a nação, que em nada ajuda. Porque nós, mesmo no tempo dos nossos ancestrais, em que viviam sob a pressão colonial, não havia mendigos desta forma. Já vamos falar sobre isso, porque eu sei que o senhor tem uma veia solidária muito grande. Inclusive, fez fundar uma organização filantrópica. Já vamos falar sobre isso. Voltemos ainda ao empresariado. Falava aqui nas peripécias, nas dificuldades e tudo mais, e consigo perceber nas suas palavras, vá lá, como conselho, quem esteja a ver-nos, de que não devemos desistir, independentemente de qualquer obstáculo que apareça, porque foi no fundo o que orientou a sua vida até aqui. Mas é assim, um bom cidadão destinado para realizar com a ajuda de Deus, porque tudo tem o seu propósito. Eu, quando nasci, na missão do Donde, na era colonial, como é óbvio, dizia o meu pai, deu o meu nome de Elias, que era do pastor, da missão. E deu o nome de Piedoso ao médico que fez o parto da minha mãe. E então devia ter levado Cativa. Cativa era do meu avô materno. E o meu pai não aceitou. Disse à minha mãe, já basta o Chimuco. E então o meu filho chama-se Elias Piedoso e ponto final. Então senti que havia aqui um propósito. E é preciso que, quando há este propósito, que é a dádiva de Deus, nós temos que cumprir a nossa missão aqui na Terra, enquanto estivermos vivos. E eu acho que, daí que eu digo que precisamos continuarmos a termos-nos na contribuição de fazer crescer cada vez mais o país. Daí que todos nós juntos fizemos acontecer. A persistência é sempre boa. Quando digo persistência é persistir a continuarmos, cada um lá onde estiver, fazer a sua cota parte. Cada um lá onde estiver, fazer a sua cota parte. Se assim o fizermos, todos nós juntos, é natural que teremos um bom país para viver. Não sei se me fiz perceber. Sim, e fica leve para todos. Fica suavizado. Fica suavizado. Daí que estamos aqui, agora que estamos em sede dos 50 anos da independência, está mais visto que os angolanos finalmente têm tudo para dar certo. Quando se deu a independência, eu tinha 6 anos. Tenho a noção do que aconteceu. E passado os anos todos que lá se foram, é óbvio que nunca me passaria pela cabeça um dia emigrar. Já me foi oferecido a nacionalidade norte-americana. Cheguei à América em 94, me foi oferecido em Nova York a nacionalidade. Eu neguei. Os meus companheiros aceitaram a nacionalidade, eu não. Eu disse que não. Estaria a trair a pátria. Eu não posso ter duas faces, só posso ter uma. E então abstive da nacionalidade norte-americana. E hoje, por hoje, sou angolano. Muito bem. Não tenho como. E tanto, esta aqui é a nossa pátria, é a nossa pátria-mãe, não podemos traí-la. Muito bem. Eu sinto que nesta vontade que tem de contribuir para o desenvolvimento do país, terá eventualmente sido a motivação para comprar a Universidade Independente, que estava prestes a fechar. Estava em desuso. E investir também na banca. Eu gostava de perceber outras motivações, se essa que eu descrevi não foi a única. Não, repare, na minha veia de empreender, sempre tive o sonho de ser dono de uma universidade. Muito bem. E pelo facto de ter passado pela universidade como discente, licenciado em gestão de empresa, mestre em gestão e economia pela Universidade Lusófona de Portugal, doutorando em políticas públicas pela Universidade
de Aveiro. Senti no dever de criar na época, na governação do presidente José Eduardo, solicitei que me fosse dada a primazia de criar uma universidade. Não consegui. Foi-me autorizado apenas um instituto superior, que abri no Menong, no Cuando Cubango, na época. Não havia nenhuma instituição privada no Cuando Cubango. Essas foram as minhas alegações ao presidente José Eduardo. E o presidente José Eduardo mandou autorizar, na época, que o instituto abrisse, e eu criei o instituto no Cuando Cubango. Mas o meu sonho era ter uma universidade de facto. E, entanto, acabei por não conseguir abrir uma universidade. E quando me vieram propor a venda, a compra da Universidade Independente, não acreditei. A Universidade Independente está à venda? Sim, está à venda. Criei uma equipa de trabalho que foram atender a esta proposta. Trabalharam durante 2 meses para aferir, de facto, a que nível que esta universidade se encontrava. Me foi dada uma síntese do estado em que a universidade se encontrava. A universidade estava em desuso, falida. Bem, mesmo assim, aceitei, anuí o desafio. Hoje por hoje, a universidade está estabilizada. Estamos agora em sede do Conselho Superior da Universidade e da DEA como promotora, procurar evoluir para os doutoramentos a médio prazo. Ela já detém mestrados, cursos de mestrado, cursos de pós-graduações. Ela está estabilizada. Temos alguns acordos bilaterais com algumas instituições de ensino superior em Portugal, em Cabo Verde, inclusive na China também, no Brasil. Está bem, a universidade está estabilizada, repito. Estou satisfeito porque a universidade está, digamos, a imagem da universidade, aquela estabilidade do ensino que lhe era peculiar, voltou ao passado que lhe era notório a estabilidade. Qual é o universo estudantil nesta altura? A universidade está com 5.500 estudantes. E o Instituto? O Instituto anda aí aos 3.000, 2.000. Estamos com poucos cursos. Estamos apenas com 5 cursos, o que é muito pouco para uma província como agora o Cubango, não é? E atender a outra província, que é o Cuando, não é? E isto entristece-me porque não há razão de ser. Ainda há bem pouco tempo fiz um investimento de $12 milhões para erguer estruturas próprias e a juventude está satisfeita. Em tempo recorde, nós conseguimos erguer imponente estrutura, que é um complexo universitário que foi inaugurado há 1 ano atrás pelo ex-presidente de Cabo Verde, Dr. Carlos Fonseca. Eu estou satisfeito e a população também do Cubango está satisfeita. Porque, de facto, estamos a fazer a nossa cota parte enquanto bons patriotas. Enquanto bom patriota. Muito bem. Fundação Piedoso, e é uma conversa que eu prometia mais para aqui desse nosso diálogo, é única e simplesmente uma motivação por ajudar quem necessita. A partida, eu quis fazer jus ao meu nome. Isto é que me levou a criar a fundação. É preciso, na vida, não é só o dinheiro, não é só o poder econômico. Temos que, como diz os portugueses, temos que sentir a alma leve. O que eu procuro é sentir a minha alma leve, estar bem com a sociedade, estar bem com os outros. E isto levou-me a que eu criasse esta fundação para ajudar as várias famílias de Cabinda ao Cunene quando posso. As nossas instituições contribuem e então anualmente há
há uma cota que é entregue à Fundação para a Fundação poder então gerir esses recursos, convertê-los em aquisição de bens, etc, etc, para poder então darmos o nosso contributo. Para além daquele contributo que já é peculiar em darmos emprego a qualquer que seja, desde que esteja à altura, tenha alguma formação, a cada um a seu nível, temos a Fundação então que dá-nos esta primazia de sermos solidários, digamos, a vários cidadãos que precisam do nosso apoio nesta perspectiva. Vamos agora conhecer o seu lado diplomata. É cônsul honorário da Namíbia em Angola. Como é que surge este convite? Como é que surge essa relação? Bem, eu dizia há instante que eu cheguei a Nova York, Filadélfia, Pensilvânia, estado de Pensilvânia, a Washington, em 97, por uma razão objetiva. E aí fiz muito boas amizades. Sabe que os africanos, quando estão na diáspora, são sempre bros. E isto é peculiar do africano. Aquilo que nós fizemos na diáspora devia refletir no nosso continente. Seria ótimo. E conheci boa gente sul-africana, conheci namibianos. Foi assim que eu conheci o presidente Hage Geingob, na condição de ministro junto das Nações Unidas, em Nova York. Também tinha uma casa em Pensilvânia e estava lá a fazer doutoramento. E conhecemos-nos e etc, conversávamos. Ele contou-me um bocado das peripécias da Angola, da Namíbia, e etc, etc. E fomos falando, e etc, etc. E quando ele regressa para o seu país de origem, a Namíbia, e eu também vou para a Namíbia, eu conheci a Namíbia em 91, quando deu-se a independência, 92, quando deu-se a independência. E então, aí, tornamos a encontrarmos. Ele convidado a ser primeiro-ministro, aliás, sim, é convidado a ser primeiro-ministro, e eu com frequência a Namíbia, e as nossas relações estreitaram cada vez mais, porque ele tinha filhos a estudar em Pensilvânia, eu também depois tive lá filhos a estudar, e a nossa relação tornou-se familiar. E foi aí que sou convidado digamos, a representar os interesses empresariais em Angola, e me é atribuído o título de cônsul já agora em 2011, 2010, finais de 2010, 2011, para que eu me tornasse o cônsul honorário da Namíbia. E eu ainda vaticinei, mas presidente, eu sou empresário, mas cônsul honorário é mesmo para esta perspectiva empresarial, apoiar-nos, nós precisamos de network, apoio, diplomacia econômica, cumprir algumas missões para Washington, para Nova York, tu és o cidadão do mundo, sei que lidas bem com a África do Sul, etc, etc. E eu pus-me a rir, mas está bem, na altura eu disse, está bem, ministro, eu vou aceitar. E então, todas as vezes que eu fosse à Namíbia, estávamos sempre juntos, o presidente Samujoma, a nata toda da SWAP. E, entanto, é assim que eu chego a cônsul honorário. Sou acreditado como cônsul honorário até os dias de hoje. Entanto, agora o presidente Naitumbo disse-me que você é vitalício, você não sai. Você vai continuar a ser cônsul. É reconhecimento. Você não vai sair. Nós não vamos tirá-lo de cônsul. Você é cônsul natural. E eu ponho-me a rir, todas as vezes que me dizem isso, ponho-me a rir. Até um dia, quando a pátria precisar de mim para fazer outras coisas, é natural que vamos ter que consertar para não lesar os meus irmãos namibianos. Mas sou o cônsul natural. Muito bem. Muito bem. É assim que eu chego a cônsul honorário da Namíbia. Muito bem. E como é que caracteriza essa relação Angola-Namíbia? É muito boa, é uma relação de irmandade. Repara, nós temos fronteiras comuns. Partilhamos as mesmas fronteiras, o mesmo povo, o mesmo costume. É bonito porque
a relação, nós, o povo africano, somos generosos. Mesmo não falamos a mesma língua, mas nós conseguimos nos entendermos, porque partilhamos o mesmo sangue. Os angolanos que vivem há anos na Namíbia, os namibianos que vivem no limite, na fronteira há muitos anos, e então isto faz isso tudo, não é? Cria esta irmandade que é peculiar para os angolanos. Daí que a nossa relação é muito boa. Agora com a presidente Naitumbo, que é uma excelente senhora, é uma senhora que se articula bem, com alguma sapiência acima da média, e então o povo namibiano está satisfeito. Muito bem. Foi reconhecido pelo país nestas cerimónias que tem estado a condecorar, a reconhecer os melhores filhos de Angola. O que é que representou para si, primeiro, a indicação do nome e depois o colocar da medalha na lapela? Bem, é assim. Eu que nasci num bom sítio. Eu cresci nas zonas recônditas do nosso país, pelas peripécias vivenciadas. E estar onde eu estou é uma dádiva de Deus. Porque muitos dos meus companheiros de luta já partiram para outra dimensão. Eu sinto-me regozijado e agradeço a Deus todos os dias por me dar esta sagacidade, esta sapiência de saber estar na sociedade e de dar o meu melhor. Este reconhecimento que é feito pelo país, pelo meu contributo, pelo contributo das minhas equipas que me acompanham ao longo desses anos, quando é feito, quando começou-se este processo de condecorações, uma colega minha do Parlamento disse-me: Chimuco, tu ainda não foste chamado? Mas para ir aonde? A condecoração, claro. Tu mereces. Se eu mereço, estou quieto, estou em casa, estou à espera que me chamem. E quando, passado na terceira fase ou a quarta fase, quando sou chamado, tomo conhecimento do meu nome, é natural que todos os colaboradores ficaram satisfeitos, os meus familiares, porque finalmente o país reconhece os seus e nós estamos neste universo daqueles que são reconhecidos pela sua contribuição, cada um ao seu nível. É natural, nós também, ao nosso nível, como partícipes, como contribuintes desta pátria-mãe, merecemos esta contribuição, esta condecoração, assim que está correto, feita pelo país e entregue a medalha pelo presidente João Lourenço ao cidadão Elias Chimuco. Senti-me regozijado, estou satisfeito, porque finalmente valeu a pena a nossa persistência, as madrugadas, as noites perdidas, as chuvas que caíram sobre os nossos ombros, etc, etc. E hoje estamos aqui, 50 anos às portas, dentro de alguns dias estamos a comemorar os 50 anos. Não significa que é o culminar do ciclo de vida dos angolanos. Não, pelo contrário. Chama-nos aos desafios a vários níveis, quer na administração pública, quer no setor empresarial, politicamente falando, e etc, etc. Esse país precisa de bons filhos para contribuírem aqui e acolá para que o país se desenvolva. É só olhar para as inaugurações que estão a ter lugar aqui e acolá e o incansável presidente que temos, que hoje dorme aqui, amanhã vai dormir acolá, sempre no avião para ir ali acolá, fazer as inaugurações e etc, participar em cimeiras, etc. É isso que os bons patriotas têm que imitar, né? Cada um a seu nível tem que dar esse seu contributo, porque este país é imenso, esse país é imenso.
somos 35 milhões de habitantes, assim de forma parcial. Quero crer que mais alguns anitos estamos a chegar aos 40, 50 e o país vai crescendo. E, entanto, temos todos a grande responsabilidade de levar, repito, a bom porto este país. Porque Angola não é só Luanda, nós ainda temos algumas províncias que ainda estão muito aquém. Eu há tempos disse em off ao presidente João Lourenço que tinha bons quadros. Alguns contados a dedos que estão a contribuir para o desenvolvimento do país. E ele pôs-se a rir e disse, sim, realmente tem aí uns 5, 4 bons governadores que fazem acontecer. Portanto, é isso que o país precisa. Não é? O país precisa ter estes bons gestores públicos e bons empresários. Porque um país que não tem bons empresários, este país está condenado ao fracasso. Quando um bom investidor vem do Dubai, vem da China e chega, faz uma estatística, vocês aqui têm bilionários? Não, não temos. Tem bons empresários? Não, não tem. Então, esse não é país para se estar. Porque nenhum bilionário vai investir onde só há pobres. Não, ninguém. Não aceita. Ele fica logo com receio. Se aqui não há ricos, eu aqui não posso ficar, porque senão isto aqui um dia ocorre aqui situações de ódio e etc. Eu tenho que estar onde há estabilidade macroeconômica, onde há riqueza, etc, etc. E eu me lançava já, para fim de conversa, me lançava já aqui a uma questão. Considera-se rico? Bem, eu não diria, também se eu disser que não sou, é pecado. Né? Deus não gosta. Porque eu sei que Deus está com os olhos em mim. E se me dá esta benção de eu acordar às 5 da manhã, ter vida, ter fôlego, e fazer acontecer, e eu disser que não sou, estou também a pecar. Mas para dizer que o seguinte, eu sou e não sou. Quando digo não sou, é porque tenho ativos, os ativos falam por si. Sim, sim. Os ativos estão aí. Só para contribuir para o país, não é para agigantar-me, não é. A missão aqui não é esta. A missão é contribuir para esta pátria. É pegar nesses recursos, reinvestir, lá onde for necessário, lá nas zonas recônditas, etc., temos que reinvestir os capitais. Mas nós precisamos, quando digo que o país precisa ter mais ricos, né, homens de negócio, mas isto também é um papel do Estado. O Estado é que tem que fomentar os ricos. Porque o Estado, se não fomentar os ricos, está condenado ao fracasso. O Estado tem que fomentar os ricos. Da mesma forma como se fomenta a agricultura, o desenvolvimento, a estabilidade, também tem que fomentar a burguesia. O país tem que ter a pequena, a micro, a pequena e a grande burguesia. Porque é a grande burguesia que pode servir de suporte para o Estado. Porque esta burguesia pode financiar até o Estado. Em outra geografia, é a grande burguesia que financia o Estado. Muito bem. Portanto, é o parceiro do Estado. E o nosso país precisa ter bons burgueses. Aqueles que o Estado chama e dá diretrizes. Chimuco, você vai controlar a zona X, você está condenado a não falhar. É preciso acabar com os mendigos. Eu não quero ver mais mendigo a nenhum lado. O Estado, se disser assim, eu não quero ver mais mendigo na região sul, e tu vais cuidar disso. Tu, para a região norte, não quer mais ver nenhum mendigo na rua. Uma missão honrosa, missão do Estado. É para cumprir. Portanto, o Estado tem esta responsabilidade de fomentar a todos os níveis a grande burguesia. Muito bem. Elias Piedoso Chimuco, passaram-se quase 60 minutos desta nossa conversa muito agradável. Obviamente que poderíamos ter estado aqui mais tempo para esta conversa e bebermos da experiência que traz enquanto pessoa, enquanto empresário, enquanto político, enquanto diplomata e enquanto um homem do mundo, né? Olhando exatamente para aí onde passou. Quero agradecer a sua disponibilidade e desde já pedir que sempre que a TPA precisar se mostre disponível para mais um momento de conversa. Eu sou amigo da TPA. A TPA é de todos nós e eu faço parte da TPA. Muito bem. Também vi a TPA a nascer. Muito bem. Porque quando eu nasci a TPA ainda não existia, não é?
Então eu também sou TPA. Muito bem, somos todos nós. Eu que agradeço. Muito bem, estamos Obrigado. juntos então. Desejamos que tenham boa continuação e obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigado.